Colegas vereadores, solicito que vajam fazendo parte, tomando lugar nas suas bancadas. Vamos. Vereador Pedro de Blanco, solicito a sua presença na bancada, que vamos começar os trabalhos. Boa tarde a todos os vereadores, público presente, aqueles que nos assistem em casa, que nos assistirão mais tarde. De imediato, solicitamos ao senhor secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Artigo 44, inciso 1. Boa tarde, presidente. Lista de presença na sessão ordinária do dia 2 de maio de 2022. Pelo PSD, Alex Castilho de los Santos. Presente. MDB, Anderson Barcelos Correia. Presente, secretário. Pelo MDB, Júlio César Lemos. Presente. Próximo vereador do MDB, Renato Souza da Silva. Presente, secretário. Pelo PP, vereador Dalmiro Almeida. Presente, secretário. PSDB, Emerson Vidal Ferreira. Presente, senhor secretário. Pelo PSDB, vereadora Jaqueline Ferreira. Presente. Pelo PTB, vereador Jair Ardengue. Presente, senhor secretário. E pelo PTB, Pedro de Blanco.
Todos os vereadores encontram-se presentes. Presidente. Obrigado, secretário. Havendo número legal, damos por iniciada a presente sessão, solicitando ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior, 26 de abril, dispensada regimentalmente. Portanto, vamos colocar em votação a ata. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar conforme artigo 135 do Regimento Interno. Aprovada por unanimidade. Expediente do dia, artigo 90, inciso 1. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura dos documentos oficiais recebidos. Expediente interno da vereadora Jaqueline Ferreira, protocolo 270/2022, requer o envio do expediente à Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, solicitando a discussão do plano de saneamento básico do município, bem como sobre a obra realizada na UBS. Protocolo 271/2022, da mesma vereadora, requer o envio do expediente ao Poder Executivo, solicitando providências quanto à disponibilização de métodos para instituir pesquisa de opinião acerca dos serviços disponibilizados nas secretarias, sob responsabilidade exclusiva dos secretários. Da mesma vereadora, protocolo 272/2022, requer o envio de expediente ao Poder Executivo, solicitando providências quanto à disponibilização de vagas prioritárias no estacionamento em frente à Prefeitura Municipal. Da mesma vereadora, protocolo 273/2022, requer o envio de expediente ao Poder Executivo, solicitando providências quanto ao estacionamento de veículos pesados na sede do município, principalmente em frente à Praça Caco Blanco, bem como interceda junto ao DENIT para que sejam adotadas providências quanto ao estacionamento de veículos pesados ao longo da BR-153, pois estes permanecem em locais em que a circulação de veículos menores resta comprometida. Protocolo 274/2022, da mesma vereadora, requer o envio de expediente ao DENIT, solicitando providências quanto ao estacionamento de veículos pesados na sede do município, determinando o local apropriado para estacionamento de veículos pesados, caminhões, ônibus, etc., ao longo da BR-153, que vem causando demasiados transtornos e gerando riscos à população que por ali trafega. Protocolo 013/2022, da mesma vereadora, requer o envio de moção de aplausos ao SAD de Aceguá, alcalde de Aceguá, Uruguai, e ao prefeito municipal, bem como a todos os funcionários e servidores pela passagem do aniversário de Aceguá e de emancipação do município de Aceguá. Da Comissão de Finanças e Orçamento, protocolo 16/2022, requer o envio de expediente ao Poder Executivo, solicitando impacto financeiro acerca do projeto de lei número 67/2021, que institui a taxa de coleta de lixo, resíduos sólidos, urbanos, rurais e recicláveis e serviços de remoção de resíduos no município de Aceguá. Expediente que baixa para as comissões técnicas permanentes, sendo projeto de lei número 41/2022, autor Poder Executivo, assunto criação na LDO e no PPA, e autoriza a abertura de decreto adicional de natureza especial no valor de R$ 465.709,56. Situação: baixa para as comissões de Finanças e Orçamento e de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. Projeto de lei número 42/2022, autor Poder Executivo, assunto altera a lei número 1818 de 27/7/2021, plano plurianual. Situação: baixa para a Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 43/2022, autor Poder Executivo, assunto autoriza a abertura de decreto adicional de natureza especial no valor global de R$ 100.000. Situação: baixa para as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final,
de Finanças e Orçamento, bem como para a de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. Outros comunicados a juízo do presidente da Câmara de Vereadores. Não há comunicados. Passamos então ao grande expediente, artigo 90, parágrafo 2º, tempo máximo de 30 minutos, com apartes, vereador inscrito só fala 15 minutos. Não temos vereadores inscritos, presidente, no grande expediente. Muito bem, senhor secretário. Consulto as bancadas, os líderes de bancada, se podemos obviar o intervalo de 10 minutos. Sim, sim, muito bem. Vereadora Jaqueline, de acordo? Perfeito. Então, fica suprimido o intervalo, de acordo com o artigo 90, inciso 4. Passamos então à ordem do dia. Artigo 90, 92 até 95. Um vereador que desejar manifestar-se sobre proposição e sobre seu voto terá 5 minutos. Então passamos Votação de redação final dos seguintes projetos de lei ordinárias. Temos que votar a moção primeiro, aqui ó, que não está na ordem do dia porque ela está aqui, é a moção, esta aqui. Esta aqui, para que era o envio do expediente. O envio de moção 013 de 2021. Não está aí porque se esqueceram de colocar. Tem que ler. Protocolo 013/2022 requer o envio de moção de aplausos ao alcalde de Aceguá, Uruguai, e ao prefeito municipal, bem como a todos os funcionários e servidores pela passagem do aniversário de Aceguá. E aqui Aceguá, República Oriental do Uruguai. República Oriental do Uruguai e de emancipação do município de Aceguá. Em votação, o requerimento da moção. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários querem se manifestar. Antes da votação, esclareço que não constou aí da ordem do dia em virtude de uma falha tá, mas deve ser votado ainda hoje porque é um requerimento de moção de apoio. De aplauso, desculpa. Então, aprovado por unanimidade. Da Comissão de Finanças e Orçamento, protocolo 16/2022, requer o envio do expediente ao Poder Executivo. Não. Agora continuamos na ordem do dia aqui. Não, porque esta não constou ali. Agora sim, Júlio. Agora iniciamos aqui. Corrigindo então. Votação de redação final dos seguintes projetos de leis ordinárias. Projeto de lei número 002/2022. Autor, Poder Executivo. Assunto: autoriza a abertura de decreto adicional de natureza especial no valor de R$ 114.285. Em votação a redação final. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 37/2022, autor, Poder Executivo. Assunto: autoriza a abertura de decreto adicional de natureza especial no valor global de R$ 100.000. Em votação a redação final. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade, então, a redação final. Passamos agora, então, às explicações pessoais. 15 minutos, artigo 90, parágrafo 7º. Minutos com apartes. Primeiro vereador inscrito, vereador Pedro de Blanco. Uma boa tarde àqueles que nos assistem via transmissão. Uma boa tarde aos que nos assistem diretamente, se fazem presentes nessa casa. Uma boa tarde, caros colegas. Boa tarde, servidores dessa casa que nos bastidores trabalham para que se possa o trabalho ser efetuado
e boa tarde, caro presidente. 3 assuntos nortearão hoje a minha fala nessa tribuna. E a tribuna tão reconhecida de tantos políticos, de tanto tempo, a tribuna da história, só quando se entra na política e diante de ataques covardes lá fora, e aqui se pode se defender, é que então a gente começa a entender o real significado e a gratidão que se deve ter a essa tribuna. Hoje falarei do cemitério, das obras no cemitério, da votação na questão do abono, dos servidores da saúde e uma questão dos ônibus. Eu fiquei sem bateria no telefone aqui, tem uma postagem que eu pedi, fui marcado. Graças a Deus, agradeço a população que, feliz ou infeliz, vem e faz qualquer tipo de pedido. Eu fui marcado aqui numa postagem da Mima Vasconcelos Mardônio, ela postou publicamente, então, obviamente, ela está aberta para que a sua postagem seja lida. Gosto de parabenizar, mas também quando tem quem reclama, quando tem que reclamar, temos direitos, pois hoje o transporte para a escola Francisco de Paula Pereira não vai fazer linha, segundo o motorista, o transporte está estragado e não tem outro. Até aí tudo bem, mas tendo em vista que fazia quase 2 anos de pandemia, os transportes estavam parados e agora 2 meses já estragou e não tem outro. E eu não estaria reclamando se minha filha não gostasse de ir para a escola, afinal, se forem ver, ela dificilmente falta e isto é uma pouca vergonha. Não ter outro de reserva. Se um estraga, tendo em vista que esta semana tem prova. Gostaria que vereadores, afinal eles que nos representem, poderiam me responder, porque em caso de estragar um transporte não tem outro para disponibilizar. Afinal, a educação é o futuro dessa geração. Muito obrigado. Mima, muito obrigado por me marcar e por poder vir aqui com embasamento. Concordo com a senhora, que estranho, né? Tivemos 2 anos de pandemia, nós tivemos um ano, no primeiro ano, onde se deu muita mecânica, muita manutenção para os ônibus. As explicações extraoficiais, eu não tenho elas em papéis, mas elas diziam que seria porque nós faríamos uma renovação na frota, uma manutenção geral, para que depois, passada a pandemia, não se precisasse fazer isso. Seria se aproveitar esse tempo de ócio dos ônibus escolares. Se fez muita manutenção. Chega-se no 2º ano, com os ônibus supostamente com a manutenção pronta, e, surpreendentemente, os gastos aumentam. Esses gastos a quais eu lhe falo estão no portal da transparência. Basta, não é nenhum dado sigiloso, basta se abrir o portal da transparência. E aí entram questões muito curiosas. Não foi só da Mima que eu recebi, eu fui, na verdade, torpedeado de mensagens que dizem, uma me dizia assim, desde o dia 26 estamos sem ônibus escolar. Que fiasco do secretário da Educação. Mas mais fiasco ainda é que hoje, dia 2 de maio, já passado quantos dias do dia 26, o prefeito alega para essas pessoas, para esses cidadãos que trabalham dia e noite para lhe pagar o salário, que ele não tinha conhecimento da situação. Se o transporte escolar para há praticamente uma semana atrás, algumas linhas, é claro, se algumas linhas pararam há uma semana atrás, existe uma falha muito grande, se de fato o prefeito não sabe. Pelo menos é o que ele diz. Isso posso garantir que ele disse hoje, dia 2 de maio, que não sabia, enquanto que nós estamos desde o dia 26 em algumas linhas sem transporte. Secretário da Educação. Eu já subi nessa tribuna para criticar o trabalho do secretário e aqui subo novamente. Como é que o prefeito não sabe que faz uma semana que tem linha parada? Mas o mais grave ainda é pessoas irem à postagem da Mima e dizerem que o Pedro, a Jaqueline e o vereador Pedro, a vereadora Jaqueline e o vereador Anderson eram responsáveis por tudo isso.
por causa de uma CPI. Existe uma completa desinformação de quem acredita na maldade, de quem diz que uma CPI pode parar qualquer coisa dentro da prefeitura. Não pode parar nada. A manutenção dos ônibus se dá através da Secretaria de Transporte, do Gabinete de Educação, se dá através do Gabinete do Prefeito e do setor de compras. E qualquer um desses três setores é completamente independente dessa Câmara de Vereadores. A Secretaria de Educação, ela não precisa em nenhum momento, eu não vou citar aqui o nome da moça, que foi muito infeliz na colocação dela, nos colocando a culpa, e certamente isso é o que ela ouve, e nós suspeitamos de onde ela ouve isso daí, e ela só não ouve a parte correta, que é, se não tem, é por causa de um sucateamento do setor licitatório, de licitações, de muitos e muitos anos de abandono, sem a correta atenção que deveria ter, de pessoas que estão preocupadas em encher uma prefeitura com cargos políticos para garantir o voto daquelas pessoas que giram em torno dos cargos de confiança e esquecem dos verdadeiros setores responsáveis pelo zelo do dinheiro público. E, principalmente, se tem algum ônibus escolar parado nessas estradas, o verdadeiro responsável, se chama secretário da Educação. Se alguém disser alguma outra coisa, então é desinformado ou mal intencionado. Uma CPI não para nada. Uma CPI pede documentos e os averigua. Nada mais do que isso. Me diz quem é o mágico que consegue, através do pedido da cópia de um documento, parar algo lá dentro da prefeitura. E para essa que me postou ali, eu vou explicar uma das razões a qual eu fico completamente, e me desculpe, mas completamente indignado quando se joga a culpa nessa Câmara de Vereadores pela onda de incompetência que nós estamos vendo em determinados setores daquela prefeitura. A senhora que falou que nós somos os responsáveis, existe um documento que foi enviado para essa Câmara, não sou eu quem está passando esse dado, eu inclusive somei e ressomei diversas vezes para não dar ele errado, e se estiver dando aqui, me desculpe, mas existe um documento enviado pela prefeitura a essa casa que se chama Planilha de Controle de Despesas de Veículos. Eu somei a planilha, os gastos com peças e com manutenção de 2021. O total aparece como R$300 mil, segundo essa planilha. Agora, se eu entrar no portal da transparência e somar, e eu não estou falando de todos, eu peguei aqui só de 3 empresas, quando eu li essa postagem e não estava satisfeito, até porque existem mais coisas faladas dessa Câmara que eu quero ainda trazer com o tempo aqui, eu fiz uma pequena soma. E existem compras de peças de veículo. Para a senhora que falou que faltava uma peça de um limpa-para-brisa, existe uma compra de R$780 mil, segundo o portal de transparências, em peças de veículos. E essas peças, muitas delas estranhas, que eu não vi, não achei no portal da transparência nenhuma prestação de serviço para se colocar elas, peças que não se coloca aqui sabidamente. Entre o que se comprou de peças, que são R$780 mil, e o que, segundo o portal da transparência, e ao que, segundo a planilha de controle de despesas de veículo de 2021, fala em R$300 mil, nós temos R$480 mil de peças que supostamente deveriam estar estocados. Qualquer coisa que esteja faltando em ônibus deve estar nesse estoque. Eu, sinceramente, estando na posição de vereador, nada mais do que isso, já andei em diversas partes do município onde se poderiam estar essas peças. Nunca vi nada.
Nunca. São 480 mil. Então a senhora que está preocupada com o transporte escolar, e lhe parabenizo por essa preocupação, e espero que assim siga atuante em todos os tempos que virão, sempre cobrando por honestidade, correção e zelo, e que da mesma forma que a senhora diz que estes vereadores são os responsáveis por paralisar algo da prefeitura, mostrando desconhecimento e ingenuidade, eu espero que na hora de cobrar zelo, sabendo tudo o que acontece com dinheiro público nesse município, a senhora seja a primeira a estar nas redes sociais, a qual eu respeito, uso e admiro, e a senhora seja a primeira a estar levando informação para a população e cobrando de todos, não só desses vereadores, zelo e correção com o dinheiro da manutenção do transporte escolar. Gostaria de falar rapidamente sobre o cemitério, sobre as obras do cemitério, aonde igualmente, parece que o dia 26 foi um dia abençoado. Desde o dia 26, eu peço para o fiscal de obras, para que o fiscal de obra me acompanhe até o cemitério, até as obras do cemitério. Aqui, na frente de diversas testemunhas, pedi pessoalmente ao prefeito que simplesmente subisse no carro e me levasse ali, ou eu o levasse, para que nós víssemos de forma informal as obras do cemitério, e se ele achasse embasado as dúvidas que tenho em relação àquela obra, ele tomasse as devidas iniciativas. Infelizmente, o prefeito não aceitou o convite. O fiscal de obras, a qual insistentemente tenho dia após dia pedido para ir, também não aceita o convite. E hoje, de manhã, na primeira hora, eu deixei no gabinete do prefeito um documento pedindo que, ainda hoje, um fiscal de obras me acompanhasse, até porque já se passa uma semana. Ninguém aqui é inocente, não falo que tenha nada de errado lá, mas se houver uma semana, é tempo suficiente para se fazer qualquer correção. Infelizmente, deixa o prefeito não compareceu, o prefeito não enviou nenhuma resposta sobre o pedido que eu deixei lá. Me permite uma parte, vereador Pedro? Permito. Por gentileza, o prefeito acaba de me mandar um comunicado dizendo que o seu requerimento não foi como requerimento oficial da Câmara, e não foi em papel timbrado da Câmara, conforme deve ir o requerimento. Não foi um requerimento, foi um ofício de gabinete, não passa pela Câmara. Então disse para o prefeito que, infelizmente, sim, ele não aprendeu muito. Vereador Pedro, passou aqui como vereador. Aí foi do seu gabinete direto para ele, e a assessoria jurídica do município entendeu que não devia responder. Bom, a população está vendo que faz uma semana a qual o prefeito me cobra de tudo para não ir me acompanhar na obra do cemitério. Senhores, imaginem o Pedro Blanco. Imaginem o Pedro Blanco fazendo uma obra, um vereador lhe jogando, não suspeição, mas lhe falando, lhe convidando para ir. E o Pedro Blanco se recusando, se escondendo pelos cantos para não ir na obra. Agora, não sou eu mais quem estou disponível para ir. Fique o prefeito como o prefeito que não atendeu o requerimento, fique o prefeito como não aceitou um convite de ir pessoalmente a 500 metros daqui. E para aqueles que dizem assim, é só um container, não é só um container. O container, que na verdade faltam 2, pelo menos eu não achei, e é o que eu gostaria que o prefeito me acompanhasse, estão no memorial descritivo. E o que está no memorial descritivo tem que estar lá, pois o memorial descritivo é um item eliminatório, ou seja, uma empresa que não pode cumprir com levar um container com chuveiro, com isso, com aquilo, ela não participa de uma licitação. E assim, infelizmente, em memorial descritivo, em itens de referências que não são cumpridos, empresas vão sendo eliminadas. É uma pena, prefeito, que o senhor, tendo toda a oportunidade, porque faz uma semana que eu lhe procuro, uma semana lhe procurando, infelizmente, o senhor não teve a dignidade e não teve a honra de me dizer: Pedro, sobe no carro e vamos lá ver qual é a tua dúvida. Ficará para sempre, prefeito, porque agora eu não subo mais no carro com o senhor.
Em relação ao voto da saúde, fui cobrado, e todos, e graças a Deus fui cobrado, que as pessoas têm essa abertura de conversar. Fui perguntado se eu achava justo ter votado contra aqueles que trabalharam na linha de frente. Eu vou repetir, para que não haja nenhuma distorção, eu vou repetir aqui, que naquele dia, foi na sexta-feira, eu em nenhum momento disse que um servidor não merecia. Está gravado, está registrado, basta ir lá. E achem aonde eu disse que um servidor não merecia. Vereador Pedro, vou lhe considerar 2 minutos do meu tempo. Muito obrigado, presidente. O senhor não vai se arrepender. Vou lhe devolver 4 minutos. Então, servidores, eu jamais disse isso. Jamais disse em algum momento que não mereciam. Agora, não é nem esse o item, porque quando subi aqui já sabia que era voto vencido. Eu queria ser um contraponto a uma política que está acontecendo lá e só quem fecha os olhos propositalmente não critica, de distribuição recorde de cargos, de continuação, manutenção de uma farras de FGs, de muitas e muitas coisas erradas que o prefeito prometeu corrigir e piora, e quem paga é a população. É justo, e eu pergunto, é justo determinados cargos dentro da saúde receberem um abono? Pessoas que nunca tiveram na linha da frente. Quem é que estava nessa lista? Eu mostro essa lista e não vou mostrar em respeito, mas eu mostro ela no particular e mostro muitas pessoas que nunca atuaram na linha de frente. Se tiver 15, 16, 17 pessoas merecedoras, então que se faça um projeto para elas, mas não para 60 pessoas, muitas que estavam no setor administrativo da prefeitura fazendo revezamento, muitas que nem vinham trabalhar. Eu me pergunto, houve aqui garantia que não existe nenhum desvio de função? Eu gostaria dessa pergunta respondida. Se não tem nenhum risco, se não existe nenhum risco de pessoas que estão lotadas na saúde, mas trabalhando em outra área, que ganhem esse abono. Faço essa pergunta, não estou afirmando. Eu sei de pessoas que entraram nessa prefeitura, não sei por qual razão, porque não tem nenhuma capacitação para estarem onde estão. O que me parece é que elas foram contratadas para silenciar alguns oponentes do prefeito e estão na lista desse abono. Então, os servidores da saúde, nunca foi e nunca será contra o trabalho de vocês, pessoas que merecem e que têm o meu apoio, mas sim contra aquilo que a população de Aceguá não merece, que é pagar por quem não merece receber. Uma boa tarde a todos, uma boa semana. Obrigado, vereador Pedro. Próximo vereador Anderson Barcelos Correia. Cancela, secretário. Próximo vereador inscrito, então, vereador Alex Castilho de los Santos. 13 minutos. Senhor secretário, queridos colegas, público que nos prestigia com a presença, funcionários desta casa, público que nos assistirá mais tarde, faço uma reestreia nesses microfones, nessa data, para falar algumas questões que estão acontecendo. Enfim, vamos... O que mais me motivou a falar nessa data é que estou vendo um requerimento hoje da vereadora Jaqueline e creio que deve completar exatamente, vereadora Jaqueline e colegas, aproximadamente 1 ano. Vou revisar depois as transmissões do ano anterior, onde tinha me referido, várias vezes conversamos nos bastidores, nas comissões, ao drama que já é o trânsito, principalmente o específico de caminhões que fazem a sua entrada no Porto Seco, obrigatoriamente. Isso é uma questão que tem que ser dita. Não pode seguir em frente sem fazer a sua documentação ali na Receita Federal, onde é sorteado canal amarelo, canal vermelho, canal verde, enfim, dependendo da situação que lhes cabe. Só para
mencionar, o canal verde passa direto, carimba nota, o canal amarelo parte da carga é revisada e o canal vermelho toda a carga deve ser monitorada para poder seguir em frente. Por isso que formam-se longas filas, porque o porto é pequeno, cabem poucos caminhões lá dentro para o movimento que está. Mas é uma questão que já vem há anos se arrastando. Falamos, quando em campanha política, de possíveis soluções, continuamos falando em 2021 de possíveis soluções. Estamos 2 de maio de 2022 e as soluções não estão aparecendo. E sabem por que não aparecem as soluções? Porque elas são estruturais. Não adianta soluções paliativas, não adianta soluções minguadas para que em 1 mês, 2 meses, uma nova solução paliativa venha corrigir aquela que jamais vai corrigir. É uma questão estrutural, é uma questão que deve ser enfrentada. Já perdemos 1 ano e meio, talvez não sei quanto mais vamos perder, porque não depende tão somente do município. Nós temos que ser realistas quanto a isso. Mas ouve-se muitas vezes que queremos construir centro administrativo, que é uma iniciativa correta. Nós também queremos construir a nossa sede como parlamento. Temos nós movimentados nesse sentido, situações corretas. Mas essas questões do caminhão vai continuar e queremos que continuem, porque ao introduzir a mercadoria no território nacional é o imposto que está caindo direto na veia e é imposto que vai para a União e imposto que vem repassado aos estados e aos municípios. Quando a mercadoria faz o caminho inverso, vem do Brasil ao Uruguai, também é mercadoria que está saindo do nosso país para outro país, está sendo exportado, e divisas que estão entrando no nosso país, que vem para os estados, que vem para os municípios. Essa questão do Porto Seco, nós abordamos ela há muito tempo, temos conhecimento de causa, porque estivemos desde a construção. Ela precisa de uma solução definitiva, mas pensada e estruturada. O município deve fazer sua parte. O município deve começar a pensar em uma área de 8, 10 hectares no mínimo, em terrenos, campos próximos, lindeiros aqui do nosso município. Senão, não vamos ter solução. Essa discussão dos caminhões se discutiu, creio que há 8 anos atrás, 9 anos atrás, com o Ministério de Transporte do Uruguai, onde eles propunham que houvesse uma construção por parte do Uruguai, seria saindo reto ali da Receita Federal, rumo ao cemitério do Uruguai, lá atravessando esse campo, e ali seria tipo um corredor de caminhões, somente de veículos pesados, para desovar essa passagem de caminhões. Vejam que não é tão simples, mas nós, aqui como município de Açaguá, devemos encarar aqui. Convido a todos que façam esse trajeto, saindo do posto Ipiranga aqui, que façam em horário de pico aí dos caminhões, que é esse horário aqui, depois da 1 da tarde, atravessar simplesmente para entrar na BR aqui. Bom, é praticamente jogar a moeda para cima. Bom, vou ir, não sei se vem um carro daqui, não sei se vem daqui, porque não estou enxergando. Como é a zona urbana, nosso município deve afrontar essa questão. Na zona urbana que nós pertence. O DENIT tem é uma rodovia federal, evidente que o DENIT que tem autonomia sobre a rodovia, mas a zona urbana é nossa. Nós devemos algumas soluções, mas essas soluções vão ser paliativas, estacionamento a 5 metros. Só aplicar o Código de Trânsito, então, de repente, 5 metros da esquina para cá, 5 metros da esquina para lá, que haja visibilidade para que os motoristas possam concorrer. Então, são soluções que são demoradas, mas nós devemos enfrentar. E assim como vários projetos sempre estivemos ao uníssono aqui na Câmara, com várias coisas, nós
um projeto nesse sentido, nós vamos estar juntos, vamos votar juntos, vamos dar total apoio, porque nós diz respeito a todos. Então esse em primeiro lugar seria sobre essa parte, e depois todos sempre estamos conversando. Eu creio que a parte do trânsito em si, não só estou falando de caminhões, agora o trânsito, antes que vire um trânsito caótico, nós devemos tomar umas medidas. Por isso sim, porque já temos, por exemplo, o vereador Pedro tem falado várias vezes, nós temos direção de trânsito. Aunque não se veja, mas temos, não de agora, já tinha em governos anteriores. Já tinha. E a questão do trânsito sempre foi, e eu lembro aqui de uma passagem que foi contratado um engenheiro de tráfego para fazer um projeto para Ceguá. E está lá no município, guardado em alguma gaveta ali, está um projeto que esse engenheiro apresentou para a época. Hoje talvez seja outra realidade. Por exemplo, a 504 seria mão única, tinha uns contornos aqui que não seriam utilizados, a chegada dos caminhões que distribuem as mercadorias para os nossos comércios teria uma sequência lógica, claro, de tempo, enfim, teria lugares para estacionar, não ocupar em qualquer lugar, porque todos nós sabemos, quem é da sede aqui ou quem vem na sede sabe que a 504 ali é sábado à tarde, enfim, e mais com estacionamento oblíquo das duas partes e reto do outro, enfim, quer dizer, fica complicado. É uma via não muito larga, onde 4 carros estão, 2 estacionados e 2 circulando, um num sentido e outro no outro sentido. Quer dizer, então nos falta muita coisa. Falta muita coisa. Então, é nessas questões que a gente tem que entrar realmente. Agora estou vendo, por exemplo, desce para as comissões, construção do pórtico turístico. Muito bem, fantástico, acho que todas as cidades têm o seu pórtico, seja grande, pequeno, enfim. É um dinheiro que vem do Estado, 395 mil reais vem da Secretaria do Estado e 75 mil colocados pelo município. Acho que é uma contrapartida razoável, que não vai fazer mal aos cofres do município, tá? Mas o ímpeto que temos para resolver esse tipo de questões, o embelezamento, temos que ter também para as soluções estruturais. E é uma crítica totalmente construtiva, não quero... Aqui ninguém é dono da razão, ninguém tem... Mas é uma coisa que a gente tem que ver de forma urgente e começar a buscar a solução. Não só nós, talvez não caiba somente a nós, procurar através dos nossos deputados federais, contatos em Brasília, Ministério da Fazenda, que é quem controla a Receita Federal, Ministério da Infraestrutura, enfim, o próprio DENIT. Diz, bom, vamos contornar, vamos fazer assim, vamos fazer uma rotatória aqui, vamos fazer, enfim, mas há muita coisa que se pode fazer. E mais, quero falar nesse sentido, porque aproveitamos os pontos de coincidência. Creio que esse seria um assunto que não haveria nem situação, nem oposição, nem executivo, nem legislativo, seria uma solução de Aceguá, seria uma solução nossa. Enfim, e para terminar, quero cumprimentar ao colega Renato, que em convenção realizada no dia sábado, glorioso MDB o elegeu como seu novo presidente. Minhas felicitações, que tenha uma labor profícua à frente desse partido, que já governou esse município por muito tempo, e seja muito feliz nessa nova atividade. Então, meu muito obrigado a todos e uma boa semana a todos. Obrigado, vereador Alex. Próximo vereador inscrito, vereadora Jaqueline Ferreira.
Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente da Casa Legislativa, Alex. Cumprimento os meus colegas, público presente, servidores. Boa tarde aos munícipes que nos acompanham nesta tarde de segunda-feira, aonde estamos aqui prestando contas das nossas atividades, daquelas pautas que estamos discutindo, sem sombra de dúvida, de interesse da população. Se me permite, vereador Pedro, vou pegar um gancho da sua fala, no que se refere à Comissão Parlamentar de Inquérito. A vereadora Jaqueline está nessa comissão, representando o PSDB, e com muita honra, muita honra. Estou representando meu partido pela proporcionalidade regimental exigida aqui nesta casa. Porém, quero que uma coisa fique bem clara. Não assinei o requerimento com abertura de CPI, mas não me furtei ao trabalho. E para que fique bem claro, porque as informações agora se tornou rotineira, que elas saiam distorcidas daqui, quero dizer a vocês que faço parte da comissão com muita honra, com muita responsabilidade. Porque se fala em destinos, se fala em pessoas que têm família e se fala de pessoas sérias sob a minha ótica. Bem diferente de alguns que assinaram a CPI, acenderam o fogo e colocaram a gasolina e se furtaram desse trabalho. Quero dizer a todos os munícipes que farei, me empenharei num trabalho sério e responsável. Mas não estou aqui dentro dessa casa para jogar para a torcida. Então, vereador Pedro, vereador Anderson e eu, senhor presidente, estamos fazendo um trabalho sério, dentro das nossas limitações. Inclusive, temos o aval de Vossa Excelência para que contratemos uma pessoa especializada para que verifique toda a documentação, todo o relatório que está sendo feito em parceria. Está sendo feito entre o vereador Pedro, que é o relator, que solicitou na última reunião a nossa opinião quanto ao participarmos desse relatório. Então, estamos usando, sim, de seriedade. E que este trabalho em nada obsta ao caminho, à parte burocrática, aos desenvolvimentos dos trabalhos na prefeitura. Isso tem que ficar muito claro. Outra coisa que tem que ficar muito clara é que aqui vereador nenhum tem a intenção de sentar ou de colocar em gaveta, guardadinho, nenhum projeto. Nenhum projeto. E o da pavimentação também precisa ficar muito claro, senhor presidente. O projeto da pavimentação ainda não veio para este plenário porque ele tem uma trajetória interna. Ele tem que passar por 3 comissões com direito a pedido de informação, ouvir secretário e prefeito, e hoje esteve aqui o secretário Maurício Porto, prestando esclarecimento acerca desse projeto. E diga-se de passagem, secretário Maurício Porto nunca se furtou a estar aqui trazendo as informações que cada comissão julga prudente. Isso tem que ficar muito claro. E eu digo isto por quê? Porque a gente vê um certo movimento onde parece que nós, vereadores, estamos colocando travas aos trabalhos. Então, precisa ficar claro. Da mesma forma que precisa ficar claro o meu voto em relação ao abono. Eu fui contra
em relação ao abono para os profissionais da saúde, porque entendo que todos estão com a sua remuneração em dia, os que trabalharam a mais tempo, dispuseram de mais tempo, foram devidamente remunerados com as horas extras. E para mim é muito cara a população e cada centavo desse município. Enquanto eu não tiver explicação para as filas de espera dos exames, enquanto eu não tiver uma explicação por que muitas pessoas estão aguardando ainda consultas com médicos especializados, enquanto eu não souber, enquanto eu não conseguir olhar para aqueles munícipes que precisam de uma cirurgia, presidente, e que estão fazendo bingo para custear uma cirurgia, entendo que eu não tenho direito de pegar 360 mil reais e presentear os servidores. Com isto, não estou dizendo que não o mereçam, mas existem outros servidores, presidente, que também merecem. Os servidores da Câmara de Vereadores também não pararam, porque nós precisávamos estar aqui nas sessões. O senhor pensou em dar alguma bonificação por isso? Não que não mereçam. Servidores do desenvolvimento, da Secretaria da Fazenda. Quantos servidores trabalharam e nem por isso receberam bonificação? Não importa. Não importo nem um pouquinho com o que estão dizendo. Que irão alguns de casa em casa fazer campanha contra a vereadora Jaqueline, porque ela é contra os servidores da saúde. Porque são aqueles que não gozam do menor respeito da minha pessoa. E poderão ser também, quem sabe, não posso afirmar, mas aqueles que uma vez pago e aprovado o abono, enquanto empresários aqui falavam em desenvolvimento e empreendedorismo para a nossa Aceguá, quem sabe não estavam no meio daqueles que se retiraram quando o senhor empresário aqui falou. Então eu votei por esses motivos. Porque estudei também. Eu fui me informar. E quem diz que era vírgula vinculada mente? Não era vírgula vinculada no sentido de que se não fosse dado em forma de abono, voltaria. Mente! Essa pessoa, ou essas pessoas que propagaram isso no meio da população, são mentirosos. E se não são mentirosos, são pessoas que não estão preparadas para informar aquelas dúvidas que você aí na sua casa tem. Porque o recurso 40 do Fundo Municipal da Saúde, ela pode ser gasta diárias, pessoal, compra de exames, compra de material de distribuição gratuita, que são as fraldas, e também de consultas especializadas. Por esse motivo, a Jaqueline votou e dei a cópia para alguns colegas que me pediram da onde saía o recurso. Mente quem diz que essa verba estaria perdida e retornaria. Ela não estaria perdida, porque ela retornaria. Não estaria perdida porque eu sei que existem filas. Na noite anterior, me ligou uma paciente me dizendo que tinha sido informada na Secretaria de Saúde, e o secretário sabe disso porque chegou até ele isso,
que o exame dela não teria, foi informada por uma funcionária ali na Secretaria de Saúde que não teria dinheiro. Votado aqui o abono, meio-dia estou almoçando na minha casa, ligo uma mensagem, tem ela no meu celular. Uma pessoa, uma munícipe desesperada por uma consulta com um cardiologista. E se eu tivesse votado a favor, o que será que eu ia dizer para essa pessoa? Não tem? Sabe o que eu disse para ela? Acabei de ser crucificada porque votei defendendo a minha população sobre consultas especializadas e sobre contratação de médicos especializados. E ainda disse a ela, sabe, que eu venho pedindo a contratação de um cardiologista para que não tenha que esperar pelo SUS, para que tenhamos a possibilidade de consultarmos imediatamente. Eu não fui atendida. Eu peço consulta de enfermagem a partir das 5 horas, peço médico 24 horas, e aí o que acontece? Eu não tenho cara, eu não tenho peito, população, para chegar na tua casa, sabendo das tuas necessidades, e justificar uma votação de R$259 mil. Não vou entrar no mérito do governo, mas eu entro no mérito do trabalho que a Jaqueline vem fazendo e quer fazer. Não me importa daqui a 4 anos, me importa agora. E eu não vou pagar o preço, não junto à população, mas a minha consciência não pagará o preço junto a Deus, pelo meu comprometimento e pelo que eu jurei lá em 1º de janeiro, presidente, quando eu assumi esta vaga na Câmara. Eu tenho emprego. A minha profissão não é ser vereadora. Tenho consciência e estou preparada para aqui estar como vereadora durante 4 anos. Mas eu não vivo, não preciso ter uma boquinha aqui na Câmara de Vereadores. Não, eu não preciso. Gosto, estou feliz pela confiança que a população me deu. Mas o preço, o meu pagamento, é ter honestidade e comprometimento com você. Presidente, o senhor falando da questão do estacionamento, e eu, ano passado, eu solicitei, através da Câmara de Vereadores, que fosse tomada providências em relação aos caminhões estacionados ao longo da BR-153. Eu, que tenho que usar esse acesso, que venho da Rua 507 à BR-153, é um horror. Hoje eu devo ter ficado uns 7 ou 8 minutos espiando para ver se não via um carro de lá de cima, um carro à esquerda, um carro à direita, e avançando o carro aos poucos. Porque se vê em alta velocidade alguém, ou subindo ou descendo a BR-153, de frente ali ao posto a Ceguá, a prefeitura, pode ser um grande desastre. Então não é de agora que eu estou pedindo. Inclusive pedindo ao prefeito municipal que interceda junto ao DENIT, porque aí é uma BR, que interceda junto ao DENIT para que tome providências em relação a isso. Porque eu vejo ali um perigo iminente. Um perigo iminente. A qualquer momento podemos ter ali uma situação grave, um acidente grave, porque é uma situação que é lamentável. Da mesma forma, como aqui a Praça Caco Blanco, agora ela passou a ser um lugar onde os veículos pesados estacionam e aí ficam por tempo indeterminado, não que não tenham direito, têm direito de estacionar, mas me parece que para uma questão de organização da cidade, o estacionamento de veículos pesados ele deve ser regrado.
ele deve ser regrado sim. Nós temos um setor de trânsito na prefeitura, nós temos aí, ó, a olhos vistos o problema, então eu espero que sejam tomadas providências. Bem como tenho pedido desde o ano passado que seja colocado ali também o estacionamento preferencial para pessoas que têm dificuldades motoras, idosos, embarque, desembarque de pessoas, como carga e descarga na frente da prefeitura. Ali na porta da prefeitura, os carros só faltam entrar para dentro. Dia de chuva ali, eu tenho visto pessoas idosas descer lá no meio da rua, porque não tem lugar para estacionar. Eu, sinceramente, excelentíssimo senhor prefeito, eu espero que sejam tomadas providências urgentes. Presidente, para concluir, me encaminhando para a conclusão, quero dizer que estou pedindo também, vamos estudar, vamos ver o que está acontecendo com o nosso saneamento. O trabalho do saneamento em Aceguá, na sede, parou, da mesma forma que ali a construção ao lado da unidade básica, ela parou. O secretário Maurício disse que gostaria de vir à Câmara para explicar. Até o dia que eu estava conversando com ele, ele recebeu uma ligação da Miriam e que a empresa iria retomar os trabalhos, mas a gente precisa saber isso formalmente. Formalmente, porque a população ela precisa de respostas. E nós estamos aqui para dar as respostas. Eu desejo uma boa semana a todos. Quero dizer que a vereadora Jaqueline ela não é omissa e ela não desconhece os problemas. Como dia 31 ela esteve em reunião em Dom Pedrito, tratando a questão da Equatorial. Tá? Uma boa semana e estaremos nos próximos dias falando sobre esse assunto. Passamos agora, então, à comunicação de bancada, artigo 90, inciso 7. Ações de sua bancada, 5 minutos, podendo delegar a outro vereador da sua bancada. Primeiro vereador inscrito, vereador Alex Castilho dos Santos. Cancelar era para cumprimentar o vereador Renato pela presidência, já o fiz da tribuna. PP, vereador Dalmir Almeida. Boa tarde, presidente, caros colegas, público presente que nos assiste nesse momento, também pessoal da casa. Quero só usar esse pequeno espaço, só para fazer um comunicado também, parabenizar o colega Renato Souza, vereador aí, que no sábado aí assumiu um grande compromisso que é ser presidente de um partido, e mais um partido que governou este município por 2 gestões aí, 3, né? Então, muito importante, eu acho que esse é um trabalho que vinha sendo pelo colega Anderson e dando continuidade, eu acho que é um partido que merece, que é um partido grande dentro do nosso município, que tem sua história. Então, sucesso, Renato, com certeza pedras aparecerão aí no caminho, né? Mas tenho certeza que você está preparado aí para dar continuidade nessa grande empleitada aí. Seria isso, presidente. Uma boa tarde e uma boa semana de trabalho a todos. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, vereadora Jaqueline Ferreira. Excelentíssimo senhor presidente, o PSDB gostaria de parabenizar e que estive presente lá como vice-presidente do PSDB. Fui levar o abraço do PSDB à família MDB, e aqui gostaria de especialmente cumprimentá-lo, dizendo que já conhecemos o seu perfil de trabalho aqui na Câmara e podemos dizer que sabemos os rumos do MDB, porque temos a sua caminhada aqui nesta casa há mais de um ano. Quero parabenizar também o nosso amigo Jair Ardengue. Foi uma convenção
espetacular. Tivemos ali também um companheiro Kiko, esteve junto. Nós agradecemos também a família PTB, vereador Pedro, agradecemos a família PTB, fomos muito bem representados, aonde o PTB nos deu a oportunidade de também exteriorizarmos algumas palavras ali para todos que estavam, tinha diversas autoridades. Então, gratos, PSDB, grato. Vimos aqui no vereador Pedro do PTB, aqui com o vereador Jair, uma família muito importante. E é isso aí, PTB. Vereador Pedro, vereador Jair, vamos continuar governando juntos. Obrigado, vereadora Jaqueline. Próximo vereador inscrito, vereador Jair Ardengue. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas, servidores, Roval, da plateia. Sempre estão fazendo um grande trabalho, né, nossos servidores aí. Queria agradecer, né, todo o pessoal que estiver lá na convenção, né, fiquei muito feliz, né, a gente não contava até com tanta gente, né. Então a gente, em nome do vice-prefeito, lá meu mano também, né, ele pediu para agradecer o pessoal, agradecer a Jaqueline, o Kiko, né, que estiver lá nos prestigiando. Isso, né, não tem preço, né, a gente tem que trabalhar junto, né, presidente. A população da Ceguá quer isso aí, né, então o que for bom para Ceguá a gente vai estar sempre aí, né, ajudando. Quero também parabenizar o Renatinho aí, né? Bom sucesso nessa tua caminhada, né? Então, como um grande respeito ao MDB, queremos, né, todos do PTB desejar uma boa sorte nessa caminhada. Quero também agradecer a Adriana Lara, né, que esteve lá também, né, nos prestigiando. Não é mais do nosso partido, mas está também junto nessa luta aí, nessa caminhada, né? Que teve, quando foi, ela veio no outro domingo, né? Que nós tivemos, fora esse domingo, passou no outro, né? Que eles estiveram com o Edivaldo aí e os deputados, né? Nessa parceria, né? Com o PTB, para nós é uma honra, né? Fazer parte dessa gestão aí, né? Vamos pavimentar as ruas aí de Aceguá, né? Então é um momento histórico para Ceguá, né? Muito histórico mesmo. Então, agradecer, né, a todo o pessoal, né, que estiveram ali. E por hoje é só. Um abraço a todos, até segundo que vem. Obrigado, vereador. Passa a palavra agora ao presidente Alex. Bom. Sim, vereador. Eu esqueci de parabenizar pelo torneio lá também na Colônia Nova, né? Um grande torneio ali. Isso é muito importante. Eu, como do esporte, lá planejando, não coloquemos time, mas na próxima, né? Então, meus parabéns. Teve muito bom, casa cheia, né? Isso é ótimo. Obrigado, Jair. Obrigado pelas manifestações. Vi que esse presidente não se fez presente na convenção do PTB por não receber convite, mas me senti representado pela vereadora Jaqueline e pelo vereador Kiko, mas minhas saudações, não sei quem ficou se renovaram mas me senti representado pelo vereador Pedro, vereadora Jaqueline e vereador Kiko nesse evento. O presidente, quem ficou de presidente? A mesma chapa? A mesma, tá. Foi só uma... Muito bem, sucesso sempre aí, sabem que... Bom,
pessoal, hoje foi uma sessão um pouquinho mais curta. Desejamos aos integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, nas suas reuniões desta semana, que tenham o êxito, que tenham equilíbrio, que tenham muito sucesso nessa caminhada que estão fazendo, que, sem dúvida, nós, colegas, já reconhecemos esse trabalho. Então, quinta-feira, às 9 horas da manhã, então, sucesso, continuem com esse vigor, com esse da CPI, a reunião da CPI. Tá? Sucesso nessa caminhada e estão orgulhando a todos nós com esse trabalho que vocês estão fazendo. Bom, nada mais havendo, damos por encerrada a presente sessão.